Olá pessoal, eu sou a professora Solange, estamos aqui para estudar Direito Tributário e vamos falar sobre os princípios constitucionais tributários. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre a competência tributária e aí eu disse para vocês que essa competência é conferida pela Constituição para todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, mas a própria Constituição estabelece alguns limites a essa competência. Então, as limitações ao poder de tributar, elas existem na Constituição tanto na forma de princípios como na forma de imunidades tributárias. Nessa aula nós vamos falar somente dos princípios, na aula seguinte falaremos sobre as imunidades tributárias. Esses princípios são muito importantes porque visam proteger o contribuinte, o sujeito passivo da relação tributária, de abusos que possam ser cometidos pelo poder público, pelo Estado, na cobrança de tributos. Por isso, são considerados como direitos e garantias fundamentais dos contribuintes e são cláusulas pétreas, que não podem ser abolidas da Constituição. Vamos começar com o princípio da legalidade tributária. Esse princípio está previsto lá no artigo 150, inciso 1º da Constituição. De acordo com esse princípio, a instituição de um tributo, vejam bem que aqui eu não estou falando só de impostos, eu estou falando de tributos de modo geral. Então, lembrando que isso vale para imposto, taxa, contribuição, para empréstimo compulsório, a instituição do tributo depende de lei, tá? Então, eu gosto de fazer uma analogia lá com o direito penal, né? Porque o pessoal gosta do direito penal em geral. Então, aquela regra que a gente estuda, que não pode haver crime sem lei anterior que o defina, vale aqui também. Não pode haver tributo sem lei anterior que o institua. Esse é o princípio da legalidade tributária. Então, para se cobrar, instituir a cobrança de um tributo, deve-se aprovar uma lei, né, por meio do ente que recebeu competência tributária para isso. Então, se for um tributo do Estado, tem que ser uma lei estadual. Se for um tributo do município, tem que ser uma lei municipal e assim por diante. Então, o princípio da legalidade, ele deve ser observado também para a redução da carga tributária, pois a concessão de incentivos ou benefícios fiscais, conforme o parágrafo 6º do artigo 150, também devem ser aprovados por lei, porque representam renúncia fiscal e isso pode até comprometer o equilíbrio das contas públicas. Também a criação de deveres instrumentais, que são as chamadas obrigações tributárias acessórias, quando fala que o contribuinte tem que emitir uma nota fiscal, tem que fazer declarações para o fisco, esses deveres instrumentais e também a imputação de penalidades ao contribuinte por infração, por descumprimento desses deveres, tudo isso deve estar previsto em lei, está adstrito ao princípio da legalidade, conforme o artigo 97 do Código Tributário Nacional. Essa lei que institui o tributo, ela deve detalhar, certo? Todos os aspectos, os chamados critérios da regra matriz de incidência tributária. Ou seja, ela deve detalhar o fato gerador, quem é o sujeito passivo da obrigação, ou o contribuinte ou o responsável. Ela deve detalhar em que momento que nasce essa obrigação, quando que essa obrigação deve ser cumprida, qual o espaço territorial em que essa obrigação deve ser cumprida e como que esse tributo vai ser calculado, ou seja, a base de cálculo e a alíquota que serão aplicadas. Então, esses aspectos, material, pessoal, temporal, espacial, quantitativo, eles devem estar descritos de forma pormenorizada, né, na regra matriz de incidência por meio da aplicação da teoria da hipótese de incidência tributária.
Esse princípio da legalidade tributária, ele é atenuado em algumas hipóteses, que são exceções aí à legalidade estrita ou rígida. Primeiro, a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo, ou seja, a aplicação do índice oficial de correção monetária ou atualização monetária para atualizar, por exemplo, uma tabela lá do valor venal de veículos para fins de cálculo do IPVA. Isso pode ser feito por decreto. O decreto apenas vai especificar qual que é o índice legal que será aplicado. Neste sentido, tem a súmula 160 do STJ. É defeso ao município atualizar o IPTU mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Isso significa que, se for aplicada apenas a correção monetária, a atualização monetária, isso pode ser feito por decreto. A fixação do prazo para recolhimento dos tributos é às vezes comum a gente ver o governo estabelecer um determinado prazo, por exemplo, para recolhimento do IPTU, e depois, para melhorar a adesão, a arrecadação, ele vai e estende esse prazo. Isso não precisa de lei para ser feito, pode ser feito por um decreto do executivo. E a alteração das alíquotas de determinados impostos, por exemplo, imposto de importação, exportação, o de operações financeiras, de produtos industrializados, essas são exceções ao princípio da legalidade estrita. Por que nós temos essas exceções na Constituição? Esses impostos, eles têm aquela chamada função extrafiscal, que é aquela função de incentivar ou retrair o consumo de determinados produtos por meio do aumento ou da redução da carga tributária que incide sobre esses tributos. Então, nesse momento, a principal finalidade do imposto não é arrecadatória, por isso que a principal finalidade deixa de ser a fiscal e passa a ser uma finalidade extrafiscal de intervenção do governo federal na economia. Então, a própria Constituição admite, no caso do II, IE, IPI e IOF, a alteração de alíquotas por meio de decreto do presidente da República. Também há previsão de redução e restabelecimento da alíquota da CID, combustíveis, que é aquela contribuição de intervenção no domínio econômico, e do ICMS monofásico incidente sobre combustíveis, também no caso de redução e restabelecimento das alíquotas, tá? Isso no caso do ICMS, por meio da celebração de convênios entre estados e Distrito Federal. O próximo princípio é da isonomia tributária, que está no inciso 2º do artigo 150 da Constituição. Isonomia, todo mundo sabe o que é, né? É você não criar um tratamento desigual, você tratar os iguais de forma semelhante, equivalente, e tratar os desiguais também respeitando as suas diferenças, as suas desigualdades. Aqui na matéria tributária, o princípio da isonomia diz que a lei tributária não pode dispensar tratamento diferenciado a contribuintes que estejam em situação equivalente. Então é vedado, por exemplo, é proibido fazer distinção de tratamento em função de ocupação profissional. Uma lei não pode, por exemplo, atribuir uma carga tributária menor para salário de professores. É bem que eu ia gostar, né? Mas não pode, tá, gente? É proibido. O princípio da capacidade contributiva é um desdobramento da isonomia tributária. Prevê que as imposições tributárias, a carga tributária, ela seja graduada segundo a capacidade econômica dos contribuintes. Então, aquele que ganha mais tem condições de contribuir com uma carga tributária maior, enquanto aquele trabalhador mais humilde, ele vai arcar com uma carga tributária menor. Em um sistema de justiça fiscal, isso significa a chamada progressividade. É quando a carga tributária respeita de fato
a capacidade contributiva, a capacidade econômica dos contribuintes. No entanto, quando esse sistema tributário não respeita isso, nós infelizmente sofremos com a chamada regressividade, que é quando o trabalhador mais humilde, a pessoa que tem menos condições, acaba pagando uma carga tributária proporcionalmente muito maior do que aquele que tem, né, uma parcela maior da riqueza. O artigo 145, parágrafo 1º, ao tratar do princípio da capacidade contributiva, ele faz referência aos impostos. Mas eu coloquei aqui uma observação que o Supremo Tribunal Federal admite a aplicação desse princípio para todas as espécies tributárias. Existem julgados do Supremo que tratam desse princípio, por exemplo, em relação à COSIP, aquela contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Por exemplo, aquela taxa da CVM, que é a taxa da Comissão de Valores Mobiliários para Profissionais Autônomos. Agora vamos falar sobre os princípios da irretroatividade, que a irretroatividade é parecida com aquilo que a gente estuda nas normas gerais do direito, né? A lei que cria ou majora tributos, ela só incide sobre fatos futuros, né? Ela não pode incidir sobre fatos ocorridos antes do início da sua vigência. Isso está no inciso 3º, letra A do artigo 150 da Constituição. E a anterioridade, ela tem dois desdobramentos, tá, gente? Tem a anterioridade em relação ao exercício financeiro, que está na letra B, e a anterioridade nonagesimal na letra C do inciso 3º do artigo 150. Em relação ao exercício financeiro, significa que a lei que cria ou aumenta o tributo só pode alcançar fatos ocorridos no ano seguinte, tá? Então, é o caso do imposto de renda. Se a lei que disciplina a cobrança do imposto de renda alterar as alíquotas agora em 2020, essa alteração só vale para fatos, renda, proventos que forem auferidos em 2021, que é o princípio da anterioridade tributária em relação ao exercício financeiro. Lembrando que no Brasil o exercício financeiro corresponde ao ano civil. E a anterioridade nonagesimal, ela foi incluída pela Emenda Constitucional número 42 de 2003, que prevê um prazo mínimo de 90 dias para implementar a cobrança, tá? Então, é o caso das contribuições sociais. A reforma da Previdência alterou as alíquotas das contribuições previdenciárias dos trabalhadores. A reforma foi aprovada em novembro do ano passado, 2019, mas as novas alíquotas só serão aplicadas a partir de março de 2020 para os salários de março de 2020. Por quê? Porque tem que respeitar um prazo mínimo aí de 90 dias, é a chamada anterioridade nonagesimal, tá? Então eu coloquei aí nesse quadrinho, que eu também emprestei de um professor que disponibilizou na internet, exceções à anterioridade do exercício financeiro e nonagesimal. E aqueles que estão ali no meio são exceções a ambas. Então, o imposto de importação, exportação, operações financeiras, e o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório de guerra, eles não observam a anterioridade em nenhuma das formas, ok? Porque estão aqui no meio. Nós vimos também que o imposto de importação, exportação e IOF são exceções ao princípio da legalidade, em razão da sua função extrafiscal. Aqui do lado azul, à esquerda, nós temos, à minha esquerda aqui, as exceções da anterioridade em relação ao exercício financeiro. Por exemplo, o IPI, as contribuições para a Previdência, como eu falei, não precisam observar a anterioridade de um ano para o outro, somente os 90 dias. E do outro lado, nós temos as exceções à anterioridade nonagesimal,
que é o caso, por exemplo, do imposto de renda, que só precisa observar a anterioridade de um ano para o outro, como eu falei, mas não precisa aguardar 90 dias. Então, se a lei alterar o imposto de renda lá no finalzinho do ano, isso já vale para o ano seguinte, mesmo que o intervalo seja inferior a 90 dias. Outro princípio importante é o do não confisco, ou da vedação de confisco, que está no inciso 4º do artigo 150. O que significa isso? Significa que a tributação ela não pode absorver, retirar toda a renda efetiva ou potencial produzida por uma propriedade, ou ainda, por exemplo, retirar do sujeito passivo uma quantia tão elevada que o impeça de trabalhar, de produzir, certo? Então, se isso acontece, há o confisco, que é quando a tributação ela é tão excessiva que impede a pessoa de continuar produzindo ou trabalhando. O inciso 5º do artigo 150 prevê o princípio da liberdade de tráfego. Esse princípio assegura o direito à livre circulação de pessoas e de bens em todo o território nacional. Ou seja, os impostos eles não podem servir para criar barreiras, impedir a transposição de fronteiras. Isso não implica a vedação de impostos em operações de circulação de mercadorias ou serviços. O que está proibido é a instituição de um imposto, por exemplo, cujo fato gerador seja a transposição das fronteiras estaduais ou municipais. No entanto, a própria Constituição ressalva a cobrança do pedágio, tá? Porque o pedágio, eu coloquei ali a ADIM, Ação Direta de Constitucionalidade 800, do Rio Grande do Sul, 2014, nessa ação, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que essa norma ela é válida porque o pedágio não é tributo, o pedágio é tarifa, é um preço cobrado por um serviço público referente à manutenção aí das vias públicas, ok? Outros princípios que nós temos na Constituição, da não discriminação baseado na procedência ou destino, o artigo 152 veda aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino. Por exemplo, estou aqui no Mato Grosso, o governo do estado de Mato Grosso fala, olha, eu gosto de comprar o trigo lá do Paraná, mas não quero comprar de São Paulo, então eu vou taxar o trigo de São Paulo para comprar só o do Paraná. Não podemos fazer isso, tá? Não é possível discriminar determinados bens e serviços em razão de procedência ou destino para onde vai. Outro princípio que nós encontramos no artigo 151, inciso 1º, é o da uniformidade tributária. A cobrança de impostos federais ela deve ser uniforme em todo o território nacional, vedando a distinção de tratamento tributário ou preferência em relação aos estados-membros, municípios ou DF, salvo para concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Um exemplo disso é o tratamento tributário diferenciado conferido pela União para as indústrias, as fábricas instaladas na Zona Franca de Manaus. Por que essas indústrias têm esse benefício fiscal? Porque foi uma forma que o governo federal encontrou de estimular o desenvolvimento socioeconômico, gerar empregos, gerar riquezas numa região do país que fica muito distante dos grandes centros comerciais do país, né? E uma forma de diminuir as desigualdades sociais e econômicas que existem dentro do Brasil. Então, nesse caso, é permitido dar o tratamento tributário diferenciado. Outro princípio é o da proibição às isenções heterônomas, ou seja, a União ela fica proibida de instituir isenções de tributos que não sejam da sua competência, tributos estaduais e municipais.
mas excepcionalmente a União pode conceder isenção, por exemplo, no caso do ICMS, que é um imposto estadual, para operações com serviços e produtos destinados ao exterior, consoante artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12. E também no caso de tratados internacionais que são firmados pela União como representante aí da República, né, brasileira, é possível conceder isenções de impostos estaduais e municipais. Nesse caso, a União ela age em nome da República, como eu anotei aí para vocês. Pois bem, tirando essas exceções, em regra, a União fica proibida de conceder isenções de impostos de tributos que não sejam da sua competência, que isso significa a isenção heterônoma, ou seja, de um tributo fora da sua competência. Trouxe aqui uma atividade para a gente falar sobre os princípios constitucionais tributários. A Constituição de 1988 estabelece limitações ao poder de tributar. Tendo em conta as disposições constitucionais, assinale a alternativa correta. Letra A. Em nenhuma hipótese os entes federados poderão instituir ou majorar tributos sem lei que os estabeleça. B. Os entes federados não podem utilizar tributos com efeito de confisco, mas essa vedação não se aplica às taxas e multas. Os entes federados poderão cobrar impostos desde a publicação da lei que os instituiu ou majorou. Os entes federados não poderão instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Os entes federados não poderão estabelecer tributos sobre circulação de mercadorias e serviços, porque isso viola o princípio da vedação de limitações ao tráfico de pessoas ou bens. E aí, qual das alternativas está correta? É a letra D, tá, pessoal? Que é o princípio da isonomia tributária. A letra A, nós sabemos que existe o princípio da legalidade, é um princípio bastante rígido, mas ele tem aquelas exceções lá em que a própria Constituição autoriza, por exemplo, alterar as alíquotas de determinados impostos por decreto, tá? Então, nenhuma hipótese ali tá errado, principalmente por conta de majorar tributos. A letra B está errada porque a vedação de confisco se aplica sim às taxas e multas, isso é entendimento do Supremo, inclusive há casos em que o Supremo afastou cobrança de multas de 500%, porque entendeu que isso tinha efeito confiscatório. A letra C está ignorando aí o princípio da anterioridade tributária, que a gente estudou, tá? E a letra E também está interpretando de forma errada o princípio da vedação de limitação ao tráfego de pessoas e bens, porque isso significa criar tributos sobre a transposição das fronteiras. Não é isso, né? No caso de circulação de bens e mercadorias, a gente sabe que isso não viola o princípio. Tudo bem? Então, essa é a minha contribuição para os estudos de vocês. Peguem a Constituição e vamos estudar os princípios constitucionais tributários. Obrigada!